Fala, oitavo ano, vamos para a segunda parte, né, a segunda atividade, agora falando de reprodução sexuada, que é aquela quando tem os gametas de indivíduos diferentes, então tem mistura genética. Como era um capítulo muito grande, com muitos exercícios, eu dividi na segunda e na terceira atividade. Então aqui a gente vai fazer até o exercício 5 e depois na outra atividade a gente faz do exercício 6 ao 9, tá? Então vamos lá. A primeira questão aqui, ela diz o seguinte: leia o texto a seguir e responda às questões. Em uma lagoa, um girino se desenvolve lentamente. Aos poucos perde sua cauda e adquire pernas e órgãos, como os pulmões, que permitirão sua vida fora da água. Quando atinge a forma adulta, torna-se um sapo que, mesmo vivendo a maior parte do tempo na terra, ainda depende do ambiente aquático para se reproduzir. Na água, o macho se prende à fêmea em um abraço chamado amplexo. Ela libera os óvulos na água, assim como o macho libera os espermatozoides. Ok, aqui contou todo o ciclo, a reprodução e tudo mais. E temos aí A, B e C para responder. Na letra A, ele pergunta: esse sapo apresenta fecundação interna ou externa? Justifique sua resposta. Bom, aqui no finalzinho diz que a fêmea libera os óvulos na água e o macho libera os espermatozoides na água. Então é fecundação externa, pois os gametas são liberados na água, a fecundação acontece fora do corpo da fêmea. A letra B. Classifique o tipo de desenvolvimento pós-embrionário apresentado por esse sapo. Então, pós-embrionário, depois que ele nasceu ali, né, saiu do ovinho. Justifique sua resposta. Ele tem desenvolvimento pós-embrionário, desenvolvimento indireto, porque o filhote é diferente do adulto. Um girino é fisicamente muito diferente de um sapo. Então, ele tem desenvolvimento indireto e com metamorfose completa. Por que completa? Porque ele é totalmente diferente do adulto. O girino, ele precisa desenvolver membros, ossos, tecidos, ele precisa desenvolver órgãos novos, né, que ele não tinha quando girino, né, que são os pulmões. Então, como a metamorfose é grande e complexa, então é desenvolvimento indireto com metamorfose completa. E a C? Como é a fecundação de animais de vida exclusivamente terrestre, como os répteis? Cite uma vantagem desse tipo de fecundação. Quando é ambiente terrestre, toda fecundação é interna, dentro do corpo da fêmea. Por quê? Porque num ambiente seco não daria para os espermatozoides, se fossem liberados no ambiente, não daria para eles nadarem e encontrarem o óvulo. A vantagem da fecundação interna é que é muito maior a chance dos espermatozoides encontrarem os óvulos, diferente da fecundação externa, em que pode acontecer que eles se percam no ambiente. Tá? Então, essa é a vantagem da interna. Questão número 2. Na maioria dos peixes, após a fecundação externa, os ovos dependem exclusivamente do acaso para sobreviver, uma vez que não tem seu desenvolvimento acompanhado pelos pais. Então, a imensa maioria dos peixes, os pais vêm, solta óvulo, espermatozoide, acontece a fecundação na água, os pais vão embora e os ovinhos ficam lá, depende da sorte. Porém, em alguns grupos, como na família dos ciclídeos, observa-se um cuidado parental pronunciado, ou seja, os pais cuidam dos seus descendentes. Uma vez fecundados, os ovos são carregados pelos pais no interior da boca. Os pais não se alimentam até que os filhotes estejam prontos para sobreviver sozinhos. Então, tem a fecundação externa, mas aí ele vai e guarda os ovos na boca. Fica aparecendo um pouco, né? Depois eles saem dos ovinhos e ainda são muito pequenininhos, ele fica com eles na boca sem comer até eles estarem prontos. Parece aquele peixe no comecinho do filme do Procurando Nemo, que ele abre o bocão e sai um monte de peixinho, né? Parece aquele lá. A pergunta é possível considerar que os ciclídeos possuem desenvolvimento embrionário ovovivíparo? Argumente. Então, lembrando, ovovivíparo é aquele em que desenvolve o ovo, mas o filhote sai ainda dentro da barriga lá da fêmea, da mãe, né? Não posso considerar, nesse caso, um desenvolvimento embrionário ovovivíparo. Por quê? Porque os gametas foram postos na água, o ovinho se formou na água, então não dá para se considerar
ovo vivíparo. O ovo vivíparo é fecundação interna, o ovo se desenvolve dentro do corpo da fêmea e ainda dentro do corpo dela os filhotes vão sair. Então, nesse caso, não é porque o ovo se desenvolveu, se formou na água, no ambiente externo, né? Teve fecundação externa, só depois que ele guardou os ovos, tá bom? Então, é só guardar o ovinho mesmo. Questão número 3, sobre a reprodução das plantas. Faça o que se pede. Letra A. Explique por que musgos e samambaias dependem da água para se reproduzir. Musgos e samambaia dependem da água. Por quê? Porque tanto nos musgos quanto nas samambaias, os gametas, né, só vão conseguir chegar os gametas masculinos só vão conseguir chegar no gameta feminino nadando. Ele precisa da água para se mover, né? Ele não consegue ir para o outro meio. E a parte do esporo, né? Porque a planta tem a fase que produz gametas e a fase que produz esporos, né? A fase sexuada e a fase assexuada. Os esporos também precisam cair na água, né, num ambiente com água, ou pelo menos bastante úmido, para conseguir crescer uma nova planta, né? Então, o esporo precisa de um ambiente bastante úmido para crescer uma nova planta, e o gameta precisa da água para ele poder nadar e encontrar o gameta feminino, né? Por isso que eles dependem da água. A letra B deu o nome da estrutura que permitiu a independência da água para a reprodução vegetal e indica em que grupo de plantas ela está presente. Então, o nome da estrutura que não precisa de água e em que grupo de plantas tem essa estrutura. A estrutura que não precisa da água é o pólen, né? Porque o pólen ele consegue ir pelo ar, ele consegue ir por meios secos, né? Ou pelo ar ou carregado por polinizadores. Então, o pólen, né, permitiu que a planta não precisasse de água para reproduzir. E o pólen só existe nas gimnospermas, que são os pinheiros, e nas angiospermas, que são as plantas com flores. Então, essa é a resposta da 3B. Questão número 4 tem um esqueminha que ele fala: o esquema a seguir mostra o ciclo reprodutivo de uma planta. Analise-o e responda as questões. Então, mostrando para vocês, tinha essa tabelinha aqui, né, que vocês podiam visualizar quando puxaram lá a atividade, né, com esses quadrinhos. Então, lá em cima eu tenho que o gametófito feminino e o gametófito masculino, né? Gametófito é quem produz gameta. Então, o gametófito feminino vai produzir gameta feminino, o gametófito masculino vai produzir gameta masculino. Esses dois gametas vão se juntar, aí tem a fecundação, que está aqui no quadrinho embaixo. Quando fecunda, dessa fecundação cresce um esporófito, que é aquela parte da planta que vai produzir os esporos por reprodução assexuada, né? Aí produziu os esporos, o esporo cai num lugar propício e germina. Então tem outro quadrinho escrito germinação. E da germinação ele volta a produzir os gametófitos masculino e feminino. A letra A pergunta: o ciclo reprodutivo apresentado é característico de qual ou quais grupos de plantas? Gente, esse ciclo é de toda a planta. Toda planta vai ter uma parte do ciclo em que tem produtores de gametas, que são os gametófitos. Os gametas vão se juntar, fecundação. Dessa fecundação vai aparecer a outra fase da planta, que é o esporófito, porque produz esporos. E aí os esporos vão germinar, gerando novos gametófitos, né? Novos produtores de gametas. Então, toda planta é assim, né? A resposta da A, então, é todos os grupos de plantas são assim. O que muda é qual que vai ser a fase que dura mais, qual que vai ser a fase que eu vejo sempre, né? Por exemplo, nas briófitas, né, nos musgos, a fase que dura mais, que é o verdinho mesmo, é o gametófito, né?
E o esporófito aparece, seca e some. Já nas pteridófitas, que são as samambaias, a parte que eu vejo mais é o esporófito, né? A folha tá cheia de bolinhas embaixo que produz esporos. E as gimnospermas, né, que são os pinheiros, e as angiospermas, que são as plantas com flores, também é o esporófito, que é a fase que dura mais tempo, né? Que é a própria árvore que eu vejo, é o esporófito. Os gametófitos seriam as pinhas e as flores, que duram menos tempo. Isso que eu tô falando é um adendo, né? A resposta mesmo é que esse ciclo reprodutivo é de todas as plantas. Letra B. Em que momento do ciclo ocorre a reprodução sexuada? Reprodução sexuada tem que ter o quê? Mistura genética, então tem que ter união de gametas. Aonde que tem união de gametas? Na fecundação. Fecundação é união de gametas. Então, o momento do ciclo que ocorre a reprodução sexuada são os gametófitos fazendo aqui a fecundação, né? Na onde está a fecundação. Então, fecundação aqui. Em que parte do ciclo ocorre a reprodução assexuada? Né? Assexuada é quando não vai ter os gametas. Então, é lá na produção de esporos. Essa é a reprodução assexuada. Então, a parte da reprodução assexuada na produção de esporos, a parte da reprodução sexuada é na fecundação dos gametas, tá? Questão número 5, para terminar a segunda atividade. Depois de assistir a uma aula sobre pteridófitas, um estudante resolveu cultivar uma planta desse grupo para aprender mais sobre o assunto. Ele encontrou uma samambaia no caminho para casa, passou o dedo por várias vezes na face inferior, na parte de baixo da folha, que estavam cheios de pontos marrons escuros, e transferiu o que estava acumulado na pele do seu dedo para um vaso com terra. Então, ele teve uma aula sobre pteridófitas, que são samambaias, ele falou, quero aprender mais, vou tentar cultivar uma samambaia. Aí ele passou por uma samambaia, ela estava cheia de pontinhos escurinhos embaixo da folha, ele esfregou o dedo, ficou com o dedo sujo de um pozinho, chegou em casa, passou esse pó para um vasinho com terra. Então, as perguntas aqui, né? Letra A. O que foi transferido das folhas da samambaia para a pele do dedo do estudante? Né? Que pozinho era aquele? Aquele pozinho eram os esporos da samambaia, que estavam dentro dos soros. Então, o pozinho são os esporos. Considerando que após algum tempo, algumas dessas estruturas germinaram, deduza o que se originou delas. Então, vamos supor que ele conseguiu, né? O que se originou dos esporos? Então, a gente volta lá, né? Porque tá cheio de nome esquisito, né? Volta lá, vê aqui que tem o ciclo da samambaia, bonitinho, né? Aí tem aqui os esporos, tal. Aí pegou os esporos, teve a germinação e tem um brotinho, né? Num formatinho de coração. E eu vejo qual que é o nome desse brotinho. O nome desse brotinho é prótalo, né? Os prótalos são hermafroditas. Um lado dele é feminino e o outro lado dele é masculino. Então, o que se originou desse pozinho, né, dos esporos que ele trouxe foi o prótalo. E a C? Com base nas respostas anteriores, que características diferenciam os esporos dos gametas? Então, aqui ele quer saber qual que é a diferença entre esporo e gameta, né? Então, esporo é aquele que vai fazer a reprodução assexuada, né? Ele vai gerar um clone do antecessor, que é um indivíduo só, né? E o gameta, ele vai fazer a reprodução sexuada, ou seja, ele vai precisar ser fecundado por outro gameta para poder dar origem a um descendente, que é uma mistura genética de dois antecessores, tá? Então, só recapitulando, né? Na letra A, o que ele pegou no dedo foram os esporos. Na letra B, o que se originou desses esporos é o prótalo hermafrodita. E na letra C, os esporos fazem a reprodução assexuada, gerando clones de um único antecessor, ancestral, né, como queira.
e os gametas fazem a reprodução sexuada, originando um descendente que é mistura genética de 2 antecessores. Então, o gameta precisa ser fecundado por outro gameta. Então, é isso. Essa foi a atividade 2. Então, vamos para o próximo vídeo terminar com essas perguntas, que é a atividade 3. Até já!